Os apoiadores de Jair Bolsonaro reagiram diante de um evento negativo para o ex-presidente. Os militantes da direita já esperavam essa situação e tinham uma estratégia para lidar com ela. O foco principal é o uso das redes sociais e grupos de mensagens como ferramentas para disseminar discursos e testar narrativas. Além disso, a menção ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes indica que a estratégia inclui direcionar esforços contra a corte e o relator do caso. Isso sugere que a reação não é apenas de contenção de danos, mas também de contra-ataque, moldando a opinião pública em espaços onde o bolsonarismo tem forte influência. Essa parte prepara o terreno para a análise mais detalhada na segunda e terceira partes, que exploram como essas estratégias se manifestam na prática e quais são os principais discursos adotados. Seja como for, Pedro Venceslau, o fato é que os apoiadores de Jair Bolsonaro, os militantes da direita, estão ali tentando não só conter os danos de algo que é negativo para o ex-presidente, mas que era esperado. E tinham um plano para fazer isso, que é o que você vai trazer na sua apuração de como, nas redes sociais e principalmente naqueles grupos de mensagens, que é um dos campos que o bolsonarismo consegue disseminar as suas ideias e testar os seus discursos, o que eles estão fazendo nesse momento em direção ao STF e ao relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, Pedro. Como os grupos bolsonaristas se prepararam para a possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar réu. A menção à consultoria PVer, que monitora grupos públicos de WhatsApp tanto da direita quanto da esquerda, confere um tom analítico e baseado em levantamentos reais. O principal ponto aqui é que, desde dezembro do ano passado, esses grupos já antecipavam que Bolsonaro seria réu e começaram a construir uma narrativa em torno disso. Ou seja, não foi uma surpresa para eles, mas sim, um evento esperado e estrategicamente tratado. Isso demonstra um nível de organização e planejamento dentro dessas comunidades. Além disso, o texto destaca que, logo após o julgamento, houve um grande aumento das menções a Bolsonaro nas redes sociais, sendo esse o segundo maior pico de 2025. O maior pico ocorreu em 16 de março, durante um protesto em Copacabana pedindo anistia. Esse dado reforça a ideia de que eventos ligados a Bolsonaro ainda mobilizam sua base e que existe uma reação forte sempre que algo relevante acontece no cenário jurídico ou político. Em resumo, essa parte mostra que o bolsonarismo foi pego de surpresa e já vinha preparando um discurso para reagir ao julgamento. Além disso, evidencia o papel central das redes sociais como espaço de mobilização e propagação de narrativas. Boa tarde, Yuri, Débora, Theo, boa tarde a todos. Olha, a consultoria Palver fez um levantamento, que é um levantamento constante, mas que acontece com mais de 2.000, milhares, na verdade, de grupos públicos de WhatsApp da direita e também da esquerda. E aí eles primeiro constataram o seguinte: desde dezembro do ano passado, esses grupos bolsonaristas já estavam precificando que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria tornado réu. Então essa foi uma narrativa que veio sendo construída desde dezembro do ano passado e que se transformou numa verdadeira ofensiva depois do final do julgamento. A Palver registrou que após o final do julgamento foi o segundo maior pico de menções a Jair Bolsonaro em 2025. O pico foi no dia 16 de março, quando aconteceu aquela manifestação em defesa da anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro. Qual a estratégia narrativa usada pelos bolsonaristas após o julgamento de Jair Bolsonaro? Aqui, a ênfase está nos argumentos que circulam nos grupos bolsonaristas e na tentativa de deslegitimar o processo jurídico, criando uma percepção de injustiça. Um dos pontos centrais é a alegação de irregularidades e arbitrariedades no julgamento. O uso de vídeos por Alexandre de Moraes durante a sessão, por exemplo, foi interpretado como algo incomum ou suspeito, mesmo sendo um procedimento padrão no STF. Essa tática sugere que o objetivo é gerar desconfiança na condução do julgamento e reforçar a narrativa de perseguição política. Outro aspecto importante é a vitimização dos condenados, algo que já apareceu antes na comunicação bolsonarista. O texto menciona 2 casos simbólicos: Cezão, um dos presos na Papuda, que faleceu por causas naturais, mas foi transformado em mártir nas redes bolsonaristas. Débora, a cabeleireira, que
que pichou uma estátua na Praça dos Três Poderes e recebeu uma condenação de 14 anos. Os bolsonaristas comparam sua pena à de homicídios e fazem um paralelo com o caso de Suzanne von Richthofen para reforçar a ideia de uma suposta desproporcionalidade na justiça. Percebe-se o esforço em transformar figuras condenadas em vítimas, para mobilizar apoio popular e alimentar o discurso de que há uma perseguição política contra bolsonaristas. A estratégia de comunicação não se limita a contestar o julgamento de Bolsonaro, mas amplia a narrativa para casos individuais que possam gerar mais empatia e indignação na base de apoio. A Pauver também constatou que há alguns pontos em comuns que norteiam essa narrativa. Eles falam muito sobre supostas irregularidades e arbitrariedades no julgamento que aconteceu ontem. De ontem para hoje, por exemplo, muitas postagens mostraram os vídeos que Alexandre de Moraes utilizou durante o julgamento, como se isso fosse algo irregular, que não fosse algo de praxe no julgamento do Supremo Tribunal Federal, fosse um instrumento que teria sido usado de maneira que não é o que costuma acontecer no tribunal. Eles também tentam, segundo me disse o Luiz Facuri, que é o cofundador da Pauver e responsável por esse levantamento, criar uma sensibilização em torno dos condenados, ou seja, criar uma vitimização. E é algo que a gente já vê navegando pelas redes sociais e observando as redes sociais mais bolsonaristas. Primeiro, eles utilizavam muito aquele exemplo do Clezão, que foi um dos presos na Papuda e que acabou morrendo por morte natural, obviamente, mas que foi transformado numa espécie de mártir. Inclusive, teve um ato aqui na Avenida Paulista dos bolsonaristas que foi quase todo em homenagem ao Clezão. Depois tentam agora vitimizar o caso da cabeleireira Débora, que pichou a estátua na Praça dos Três Poderes com batom e foi condenada, ainda não em definitivo, a uma pena de 14 anos, que é comparada à pena de homicídio. Os bolsonaristas, por exemplo, fazem muito um paralelo entre o caso dela e o caso da Suzana von Richthofen.